Liceu, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Rosilene, sou estagiária na área de História e estou hoje aqui para dar minha contribuição para vocês, para os estudos de vocês, em virtude desse período de pandemia. E hoje eu vou falar sobre Revolução Francesa. Eu vou dividir em 4 partes, porque é um assunto muito extenso, muito longo. Primeiro eu vou dar as definições. Primeiro eu vou falar sobre os principais aspectos que provocaram essa revolução. Vou fazer uma análise sucinta, temporal, sobre todo o período da revolução e falar sobre os simbolismos e as heranças deixadas por esses simbolismos até os dias atuais, finalizando com um questionário de 3 perguntinhas. Vamos lá. Vamos começar primeiro pela definição. O que foi a Revolução Francesa? Qual a definição mais precisa? Qual a base? O que baseou essa revolução? A base principal. Bom, a Revolução Francesa foi um movimento revolucionário contra o absolutismo monárquico na França. Começou na França, depois se estendeu por toda a Europa. Cujo lema era igualdade, fraternidade, liberdade. Igualdade, liberdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. E cujas bases filosóficas eram iluministas e que foi de grande influência sobre toda a Europa também, mas principalmente também sobre as Américas, tanto a América Latina como principalmente os Estados Unidos. A ajuda militar que a França deu foi fundamental para a independência dos Estados Unidos. E durou um período de 10 anos. Durou de 1789 a 1799. Bom, vamos lá, essa foi a definição. Agora vamos falar sobre os principais motivos, né? O que motivaram, os principais motivos, o que provocou toda essa movimentação. Na verdade, é um leque de opções, foi um leque de motivos, foram vários motivos. Vamos voltar atrás lá, assim, 2 anos atrás, antes de se consolidar de fato, né? A revolução antes da queda da Bastilha. O que provocou tudo isso até acontecer ali aquela questão ali da queda da Bastilha? Vamos voltar para o ano de 1787. A França vivia num regime estamental. Ela é dividida em 3 estados: primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro, nobreza; segundo, clero; terceiro o povo, né, que era a camada maior da população. E o que era regime estamental? Regime estamental é quando as pessoas de determinada classe social, camada social, não conseguem ascender socialmente. Ou seja, se você nasce artesão, você morre artesão. Se você nasce camponês, você morre camponês. E da mesma forma, nas classes mais altas, se você nascia visconde, morria visconde. Se nascia marquês, morria marquês. Salvo raríssimas exceções, o regime estamental é isso. A pessoa que está na classe mais inferior não tem a possibilidade de ascender socialmente. Outra parte, outra questão, a França estava passando por um período, a economia da França estava arrasada nessa época, já desde 1787, já estava arrasada. Ela tinha passado pela Guerra dos 7 Anos, ela tinha ajudado militarmente, contribuindo para a independência dos Estados Unidos, e ela tinha passado por um longo período de seca. Ainda por cima, para piorar a situação, ela ainda estava passando por uma crise agrária muito grande, deixando milhares de pessoas desempregadas. E perante a insatisfação popular e com a filosofia iluminista em alta, espalhada por toda a Europa, muitos monarcas
tomaram determinadas decisões para não perder o poder, para manter o poder e ao mesmo tempo tentar solucionar as questões econômicas de cada uma das suas nações, tornaram-se déspotas esclarecidos. O que é um déspota esclarecido? Aparentemente apoia os ideais iluministas, fazem pequenas reformas e continuam no poder. Continuam mantendo sua soberania. Continuam mantendo o absolutismo sobre o apoio aos ideais iluministas. Luís XVI queria fazer isso, ele queria se tornar um déspota esclarecido. E como ele começou a fazer isso? Em 1787, ele convocou a Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia dos Notáveis, ele convocou o primeiro e o segundo estado, nobreza e clero. Ele queria convencer os membros da nobreza e do clero a pagar impostos. A diminuição dos privilégios e a pagar impostos. Não obteve sucesso. E a reunião foi encerrada, a Assembleia dos Notáveis foi encerrada, não obteve sucesso. Porque, um detalhe, nobreza, rei, primeiro e segundo estado, eles não pagavam impostos, eles não geravam recursos nenhum e ainda era sustentado pelo Estado, pelo dinheiro dos impostos do terceiro estado. Quem pagava a conta? O povo. As classes populares aqui pagavam impostos altíssimos e mantinham os privilégios da nobreza e do clero, e eles não geravam recursos nenhum, não pagavam impostos nenhum, e era isso, era essa situação. A economia na França nessa época era movimentada dessa forma. A coisa funcionava dessa forma. Então, quando Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis, justamente foi para tentar convencer as duas primeiras camadas, as duas camadas mais altas da sociedade a pagar impostos, e eles não quiseram. Mas Luís XVI não desistiu. Ele não desistiu desse objetivo, porque ele estava se vendo ameaçado a perder o poder. O que ele fez? No ano seguinte, ele convocou uma outra assembleia, a reunião dos Estados Gerais. Dessa vez tinha umas 3 camadas, primeiro, segundo e terceiro estado, representante das 3 camadas, do nobreza, clero e do terceiro estado, que era o povo. O que acontece? Houve uma votação, nobreza e clero se uniram, ganharam a votação e, mais uma vez, para manter os privilégios, né? Teve o mesmo resultado da Assembleia do ano anterior. E Luís XVI, mais uma vez, se vendo derrotado, encerrou os trabalhos da reunião dos Estados Gerais. Mas acontece que dessa vez o resultado foi diferente. Membros do terceiro estado, insatisfeitíssimos com esse resultado, fizeram um protesto, se deslocaram até a sala de jogos do palácio. O pessoal falava, naquela época denominava a sala da Pela, a sala de jogos, e fizeram um protesto da sala da Pela. E por isso, o que era Pela, né? Mas eu vou explicar o que é Pela. Pela era o jogo de tênis do século XVIII. E em virtude dessa denominação, fizeram o que ficou conhecido como o juramento do jogo da Pela. Nesse juramento do jogo da Pela, membros do terceiro estado, exigiram que Luís XVI fizesse uma constituição. Que todos ali se reunissem para fazer uma constituição, que a França tivesse uma constituição que diminuísse o poder do monarca. E Luís XVI, se vendo pressionado, se viu obrigado a aceitar. E isso foi em 1788. Em 1789,
começaram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E nessa Assembleia aprovaram a declaração, eu também tenho uma colinha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha como principais bases defendia a propriedade privada, a liberdade de expressão, o direito a resistir à tirania. E foi isso. Bom, chegamos... Não, tem mais dois fatos, esqueci, os dois principais. Paralelo a isso, houve uma revolta dos camponeses devido a essa crise agrária que estava acontecendo, muita gente desempregada. Houve uma revolta dos camponeses muito forte, muito violenta, entendeu? Os nobres, a maioria deles fugiram para o exterior, e esse movimento ficou conhecido como o Grande Medo. Ficou conhecido como o Grande Medo. Não confundam o Grande Medo com o período do terror. O período do terror eu vou falar mais adiante. O período do terror foi coisa de uns 3 anos depois. O Grande Medo foi a revolta dos camponeses. Nesse período, que paralelamente estava acontecendo a Assembleia Geral, a Assembleia Nacional Constituinte. E, seguido a isso, houve a tão conhecida, a tão falada, a tão simbólica queda da Bastilha. O que é a queda da Bastilha? Bastilha era uma prisão no alto de uma torre, que era o símbolo do absolutismo, da era absolutista. E populares, junto com a ajuda dos sans-culottes, invadiram o prédio e protestaram mesmo, e a partir daquele momento ali foi o símbolo máximo que marcou, inclusive marcou o início da Idade Contemporânea e o símbolo principal da Revolução Francesa. O que eram os sans-culottes? Curiosidade. Significava, em francês, sans-culottes significavam os sem calças. Não é o sem calça, calma. Os sans-culottes, eles não usavam, eram pequenos proprietários, artesãos e trabalhadores comuns que não usavam aquela bermuda que os nobres usavam, né? A nobreza usava aquela bermuda em cima do meião ali, e os sans-culottes não usavam, então era conhecido como os sem calças. Mas usava, não usava a bermuda da nobreza, mas usava, não ficava também sem calça também não. E é isso. E a partir daí começou todo o processo da Revolução Francesa. Deixa eu ver mais aqui. Durou 10 anos. Durou de 1789 e findou-se esse processo em 1799. Vamos lá. Vamos na colinha, mais uma vez. 1791. Primeira Constituição. Concretizou-se a realização da primeira Constituição, pondo fim definitivo ao absolutismo, e a Assembleia começou a se dividir entre girondinos e jacobinos. Começou a haver a rachadura, né, política. E votaram a favor do voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário é homens que não tinham sangue azul, sangue nobre, sangue azul, né? Sangue nobre, podiam votar, contanto que comprovassem renda. O voto censitário é esse. Só os homens podiam votar, mas os homens com renda.
ou seja, que tinha isso já era uma movimentação a favor da burguesia, né? Dos burgueses, da alta burguesia, dos grandes proprietários de terra que não tinham título de nobreza. Vamos lá. Luís XVI começa a conspirar. Ele está insatisfeito, ele não está gostando nem um pouco dessa situação. Luís XVI começa a conspirar com nações anti-revolucionárias, né? Principalmente a Áustria e a Prússia. Para quem não sabe, a Prússia é hoje onde fica a região ali da Alemanha, né? Que recebia o nome de Prússia. Tanto é que falavam o Sacro Império Romano Germânico. E Luís XVI começa a conspirar para a retomada do poder, para dar um golpe em toda essa gama política aqui da Assembleia Nacional Constituinte e retomar o poder e voltar a ser o monarca absolutista. Bom, 1792, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Começa o período de convenção. Deixa eu ver. Começa o período de convenção. Inicialmente, girondinos tomam o poder. Como eu já falei, votam aprovam o voto censitário, propriedade privada, declaração dos direitos do homem e do cidadão, e aí começa com mais intensidade toda essa massa política começa a ter uma definição maior, começa a se dividir. Girondinos de um lado, jacobinos do outro. E curiosidade, o conceito de direita e esquerda começa dessa época. Por quê? Porque quando eles começavam os trabalhos, as votações da Assembleia Nacional Constituinte, o monarca chegava no salão, sentava no trono e girondinos ficavam à direita de Luís XVI e jacobinos ficavam à esquerda. A partir desse momento começa o conceito de direita e esquerda. E Áustria e Prússia assinam uma declaração antirrevolucionária, né, para intervir militarmente na França, entendeu? Para acabar com a revolução. Acontece que eles não obtiveram sucesso, concretizou-se essa guerra, a França venceu e expulsaram o pessoal da Áustria e da Prússia de lá. Luís XVI tenta fugir. Luís XVI ele tinha conspirado no ano anterior, Luís XVI tenta fugir com toda a corte, mas acontece que ele é pego, alguém dá por falta dele, persegue e consegue pegá-lo na divisa, na fronteira, para a Áustria. Na volta, isso aí eu aprendi isso até num livro que eu estudei no ensino médio, quando ele e Maria Antonieta voltaram, né, presos, já direto para a prisão, o povo revoltado começaram a fazer ironias com ele, né, dizendo: lá vem o padeiro e a padeira. Eu vou explicar mais adiante por que essa tão simpática piadinha para os dois. Porque lá vem o padeiro e a padeira, né? Aí eles vão lá, vão presos. Depois que Áustria e Prússia assinam essa declaração antirrevolucionária e perdem a guerra, há uma investigação e descobrem detalhes
toda a conspiração que Luiz XVI estava planejando com nações revolucionárias, mas principalmente com esses dois. E Luiz XVI é julgado, condenado por autotraição e, consequentemente, condenado também à morte, né, à guilhotina. Morre nesse ano, em 1792, e a República é proclamada. 1793. Vamos lá. Em 1792 começa o período diretório, mas eu vou falar disso mais adiante. No ano seguinte, Maria Antonieta também morre na guilhotina. Há uma revolta chamada, nesse período, paralelamente a tudo isso, no campo, há uma revolta chamada Revolta de Vendéia, porque queriam obrigar os camponeses a servir militarmente. Os jacobinos, os girondinos perdem o poder para os jacobinos. Aí, como a Assembleia tem maioria agora dos jacobinos, então eles começam a tomar medidas a favor das classes menos favorecidas, da baixa burguesia, das classes mais populares, né, da sociedade. E aprovam o voto universal, mas detalhe, esse voto universal, mulher não vota. Homem pode votar, só que não precisa mais comprovar renda como no voto censitário. Todos os homens podem votar, menos mulheres. Promulgam outra Constituição, a Constituição de 1793, e começam a fazer melhorias. Para a população. Reforma agrária, lei do máximo, que dá um teto máximo para os produtos de primeira necessidade, e abole a escravatura nas colônias francesas, tanto na América Latina quanto na África. E surge aí uma figura tão conhecida da Revolução Francesa e principal líder dos jacobinos, uma figura chamada Maximilien Robespierre. Aí a coisa começa a complicar. Bom, agora eu vou falar do período que pega os 6 anos, né, de 1793 a 1799. Começa, como eu falei, começa o período diretório. Robespierre, antes de começar esse período diretório, ele começa a perseguir os antirrevolucionários. Ele começa o problema é o seguinte, que ele começou a perseguir os revolucionários e ele ia acusar até pessoas mesmo sem provas, só por uma simples suspeita. Só por uma simples suspeita, ele mandava todo mundo para a guilhotina. Segundo fontes seguras que eu pesquisei, diz que nesse período morriam em massa, todo santo dia morriam em massa, milhares de pessoas na guilhotina. Segundo fontes que pesquisei, diz que as ruas de França eram tomadas por um tapete de sangue. Era por isso que o pessoal costuma chamar esse período o período do terror. Realmente é um terror mesmo. Todo mundo, por uma simples suspeita, sem nem ter certeza se realmente algumas pessoas era provado realmente que era antirrevolucionária, mas às vezes pessoas até por pequena suspeita já iam direto para a guilhotina. Não eram nem julgadas, iam direto para lá. Robespierre começou realmente a perseguir mesmo todos aqueles que ele considerava antirrevolucionário. O que acontece? Aí ele, por causa disso, vai perdendo o apoio popular. Por causa disso, ele mesmo sabota a revolução e vai perdendo apoio popular. A população começa
ao invés de amá-lo, começa a odiá-lo, e ele acaba, os girondinos tomam poder, de novo, e ele acaba, e no final das contas, ele e seus colaboradores acabam todos indo para a guilhotina também. Volta o poder para as mãos dos girondinos. Que mais? Volta o poder para as mãos dos girondinos. Eles também começam a perseguir os antirrevolucionários, mas só que dessa vez com menos intensidade do que no período do terror de Robespierre. Votam de novo pelo voto censitário, não é mais universal, tem que voltar a continuar a comprovar renda. Homens que comprovem renda, que podem voltar a votar. E mais. E ocorre uma outra conspiração chamada Conspiração dos Iguais, liderada por uma pessoa, um homem chamado Graco Babout. Isso em 1797. Né? Ele faz esse movimento de cunho totalmente socialista. E esse movimento é um movimento contra a consolidação da propriedade privada. Ele é contra a propriedade privada, ele acha que porque é de cunho socialista, comunista, ele acha que todos têm direito, que o Estado é que tem direito de dar, né, propriedades e terras. Ele acha que isso tem que ser por conta do Estado, e não o Estado é que tem que tomar conta disso, da questão da habitação. E acontece que ele também pego, preso também, condenado à guilhotina, ele e seus correligionários. E em meio a tudo isso, em meio a toda isso acaba virando bagunça, digamos assim, aproveitando esses momentos de tensão, surge uma figura muito conhecida também na história, chamada Napoleão Bonaparte. Ele consegue dar o golpe num momento chamado 18 do Brumário, instaura o seu império e acaba de uma vez por todas com a Revolução. Bom, aí esse foi o período, toda a análise temporal que eu fiz, né? Quais são as heranças? Vamos passar, essa parte é bem interessante também, eu pelo menos acho. Quais são as heranças deixadas pela Revolução? Os simbolismos, vários. Existe até algumas curiosidades até. Mudança do hino nacional, criação de diversos estados, tentam criar um novo calendário, a pintura nessa época está em alta, e tem aquele quadro muito famoso, chamado A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. O autor dessa pintura se chama Eugène Delacroix, Liberdade Guiando o Povo, que é um quadro simbólico, que é uma curiosidade, por incrível que pareça, esse quadro não foi pintado no período de Revolução Francesa. Foi pintado anos depois, em 1830, numa revolução chamada Revolução de 1830, esse quadro, que aparece como símbolo, no quadro símbolo da Revolução Francesa, justamente para inspirar os revolucionários de 1830, porque eles queriam tirar Carlos II do poder. Então, é um quadro simbólico realmente, mas que não foi pintado no período de Revolução Francesa. E a mulher do quadro, que sai liderando aquele contingente de pessoas ali,
e inspira também a Estátua da Liberdade. Então é um quadro bem... E em virtude disso, outra curiosidade, criam-se museus a partir daí. Já no período da Assembleia Constituinte, de 1789, tiveram essa ideia de criar um museu para exaltar os valores, tudo que havia, todo tipo de arte que valorizava a França, mais como um movimento mesmo nacionalista para exaltar o valor da França, a força política que ela tinha, a força econômica que ela tinha. Então criaram um museu. Aí decidiram criar esse museu no Palácio de Louvre. Esse museu foi inaugurado em... Esqueci o ano agora. Peraí, deixa eu ver, tá? Foi em 10 de agosto de 1793. Foi fundado o Museu do Louvre. E que mais? Então é isso, peraí. Bom, todos esses simbolismos, qual é a herança que esses simbolismos trazem para nós? Todos esses simbolismos, assim, o que herdou, o que